Eu já estou com o meu aqui, daqui a pouquinho, para coletar, né, minha assinatura, meu autógrafo, deixar registrado aqui, tá? E professora Vera, para a gente ir direto ao ponto, né? Como que começou a sua relação com a paz, com a cultura de paz, né? Como que esse tema chegou na sua vida, né? Como que isso foi chegando ao longo do tempo e ele levou aí para esses caminhos todos que a gente tem hoje aqui na Equilíbrio? Boa tarde a todos. Também que satisfação ter aqui os amigos, os colegas, etc. E também lembrar que Maurício foi muito atuante nesse projeto que eu coordenei. Então é uma satisfação muito grande tê-lo aqui e hoje ele vai me entrevistar, né? Então, quando a gente sente que alguma coisa que você semeou brotou, é uma felicidade muito grande. E Pedro e também Socorro, presentes aqui, que foram meus alunos, né? Então, muito feliz de vê-los aqui. Então, assim, eu comecei com essa questão da cultura de paz quando eu, lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas eu fiquei um tempo em São Paulo quando minha mãe esteve acamada. E esse tempo eu voltei a me conectar com os amigos que eles faziam trabalho da cultura de paz. E eles também me incentivaram muito, fizeram muitos encontros inclusive mundiais, trazendo artistas. E aí eu acabei formando, junto com eles, o Conselho pela Cultura de Paz na Assembleia Legislativa. E foi o primeiro conselho do mundo, né? Tinha 32 representantes da sociedade civil e 12 deputados. E, infelizmente, essa ideia ela não teve continuidade. Foram criados alguns conselhos no Brasil e, pelo que eu sei, não continuou. Então, nós tínhamos também uma vivência com a Palas Atena, que é uma escola de espiritualidade, de paz. Aprendi muito lá com eles, fazendo oficinas, trabalhos, leituras, né? E, para definir a cultura de paz, é a questão de paz significa você ter amor, harmonia, você ter uma felicidade interior, poder transmitir essa paz que veio de dentro para fora, o amor, sobretudo, o amor próprio e o amor pelos outros, né? Que é a citação mesmo de Cristo: amai-vos uns aos outros. Sem amor não tem paz. E nós estamos nesse mundo conturbado. A gente vê um mundo em que a violência, infelizmente, está predominando. E hoje, quando a gente foi fazer uma pesquisa, eu e Maurício, para saber o que é que tinha ainda de paz, de música de paz. E a gente quase encontrou músicas de paz. A gente lembra músicas, por exemplo, a música do John Lennon, que era belíssima, mas aqui a gente não quer cantar música em inglês, né? Nós estamos na língua portuguesa. Então, embora seja linda uma tradução, assim, criação nossa, né, que interessa, que é disso que a gente vive, esse é o nosso alimento. Então, viver em paz, viver em harmonia, viver em amor, viver a solidariedade, outra questão, a solidariedade com os outros. E uma que eu acho fundamental, a aceitação da diversidade. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, mas eu aceito você como você é. Porque cada um é uma unidade. Então, a aceitação, eu acho que hoje é uma das coisas mais difíceis, porque ela gera preconceitos, racismos, essa desunião no mundo que realmente prolifera em toda parte. Então,
Isso é paz. São várias coisas. Trabalhar valores que realmente possam conduzir a gente para um equilíbrio, que a gente possa viver em paz. Sair na rua, né, sem temer ninguém. Não ter esse medo que nos acompanha o tempo todo. Então, isso é uma coisa muito difícil hoje. Mas começa onde? Começa dentro da gente, começa na família e onde nos espaços, no trabalho, na escola, onde for. Isso é paz. A professora Vera, gente, ela leva, né, o nome da cultura de paz, né, o conceito, os projetos que ela vai relatar mais à frente para todo mundo, né? Então, isso reverberou na Europa, nos Estados Unidos, vários espaços que a professora Vera pôde levar, né? E isso é muito legal. Professor, né, é um projeto ligado à comunicação, né, ao imaginário. Tudo bem por aí? Pra gente despertar, né? Verdade, mas vamos lá. E falar de mídia, falar de comunicação, falar de televisão, né, que é o ponto central, a gente traz para um ambiente do imaginário, né? E qual que é essa relação da cultura de paz, da televisão e do imaginário dos jovens, né? É o seguinte, imaginário, a palavra vai dizer, imaginário. Então é aquilo que nós fazemos a ideia do que realmente tem uma concretude de realidade. É assim, muitas vezes eu falo com as pessoas assim, saiu na televisão. Ah, então é verdade, saiu na televisão, pronto. Entende? Então, aquilo, assim como a violência vende, é mercadoria. As pessoas, assim, ela dá muita plateia, muita audiência. Entende? Então, a paz, quando se fala em paz, não quase ninguém se interessa. É alguma coisa assim meio apagada, né? Então, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu me interessei porque eu trabalhei numa agência internacional pela cultura de paz em São Paulo. E lá nessa agência, eles fizeram uma pesquisa para saber, eram mais ou menos umas 200 pessoas, uma pesquisa breve, o que é a paz? Sabe o que eles responderam? A paz é alguma coisa branca, é alguma coisa assim, meio fluida, não tinha assim, uma definição de paz. Tanto é que assim, a concretude desse conceito, ela praticamente não existe, né? Então, por quê? O imaginário está povoado, nós estamos contaminados pela violência, seja onde for. Então, nós sobreviventes, né, nós temos que realmente tentar sair desse, vamos dizer assim, desse redemoinho que nos enlaça e nos amedronta, porque a gente não tem segurança de sair para a rua, de levar as crianças, de levar o celular, né? É uma ameaça constante. Então, viver nesse clima é aquilo que a própria mídia cria. Ela cria um imaginário tão forte que a gente pensa que não tem mais nada a não ser viver nesse mundo de violência, né? E podem imaginar quantas vezes vocês ligam a televisão e vocês veem imagens de paz. Quase que nem tem mais guerra, torturas, mortes, assaltos. Então, no imaginário está povoado disso. Nós temos que plantar, semear a paz para que ela passe a existir. Senão, não tem como. Essa criação, ela tem que mudar. Agora, mudar a mídia é difícil, por quê? Por que é difícil? Porque tem os senhores donos da mídia. Eles que manipulam, eles que estão aí para fazer essa mídia que está aí. Então, mudar a Rede Globo, mudar isso ou aquilo, é um império, praticamente. Então, e hoje, ainda com todos esse
que foi escrito em 2012, hoje a gente vê que a situação mudou. Então, a audiência que eu fiz sobre o Jornal Nacional, ela continua quase que 100% ligado no Jornal Nacional. Então, é isso que nós temos aí hoje. Outra pesquisa que ela aponta sobre justamente, né, esses centros de produção de conteúdo, né? Então, a violência que a gente recebe através da mídia, né, são vários formatos, né? Essa violência que a gente consome aí, né, da agressão, dos crimes, enfim, mas também outras violências, né, em desrespeitar os espaços, as realidades locais, os territórios, né? A gente tem a nossa própria identidade, a gente passa a ser consumidor, né, de outros tipos de violência, né, por desrespeitarem o nosso espaço, a nossa identidade, a nossa história. E esse era um dos pontos que a gente discutia muito, né, como que através da imprensa, através da mídia, a gente consegue ter voz, né? Isso é um grande desafio. Eu trabalhei muito tempo com juventude também e eu lembro que a gente discutia muito sobre o Estatuto da Juventude, né? E a gente percebe a mesma coisa. 10 anos depois de uma implementação, a gente tem vários desafios ainda, várias barreiras, né? A Socorro hoje trabalha diretamente com políticas de juventude, né? E ela sabe tanto quanto eu sobre esses desafios, né? De conseguir, de fato, chegar nesses jovens na ponta, né? Então, a gente falava muito de comunicação, né? Como que a gente leva a comunicação para dentro das escolas, né? Sobre essa construção do imaginário da violência, né? E é muito desafiador mesmo até hoje. E o livro, particularmente, ele tem um recorte, né, professora, de estudo na Vila Embratel. E aí, essa é a minha próxima pergunta, né? Por que a Vila Embratel, né? Como que a senhora escolheu, decidiu trabalhar com a Vila Embratel? Embratel é o seguinte, eu, quando estava na UFMA, eu visitei aquele centro, que era um centro de extensão chamado Adolescente. E lá eu vi que havia participação dos professores, havia oficinas de arte, os professores davam aulas, né? Então eu achei que era um lugar interessante para ouvir esses jovens, né? Ter a audiência desses jovens. Eu estou vendo que estão chegando alguns desses que é lá da Vila Embratel. E então, esses jovens que realmente eu via lá, eles chegavam assim e falavam assim, mas o que é que a senhora vai fazer neste bairro? A senhora vai sair de lá, vai ter tiroteio. A senhora não deve ir nesse lugar, né? E eu realmente, quando eu fui, claro, eu tinha um certo receio, porque eu não sabia nem o que ia encontrar. Mas à medida que eu fui conhecendo os jovens, eu fui, assim, aprendendo a gostar desses jovens, amar esses jovens, porque eles são jovens como qualquer jovem. Eles não têm diferenças, entende? E eles também têm um potencial muito grande, né? Então, esse reencontro meu com esse bairro mostrou que não tinha nada daquele receio que eu tinha. E hoje a gente vive nas ilhas. Nós vivemos situados em ilhas, porque nós estamos nos determinados bairros, né? E que a gente não vai para outros bairros com receio de chegar lá, porque acha que vai ser lá é que vai acontecer a violência. Mas infelizmente a violência não está lá só. Ela não está só lá. Então, eu escolhi esse bairro porque eu vi a importância dos jovens, desses jovens, de ter que mostrar e dar visibilidade a esses jovens, porque eles têm potencial e eles têm como mostrar o mundo. E muitos deles que estão aqui hoje, que eu estou vendo, eles já estão, acho que, terminando a universidade. Depois a gente chama para eles darem um pequeno depoimento. Estão terminando a universidade. Maurício já terminou a dele, já fez outra, está fazendo pós, não sei quantas pós. Então, não tem nada a ver. Então, é isso que eu acho que a gente cria essa barreira, e essa barreira é construída pela mídia.
porque na época a gente fez um trabalho com atores, com dança, e era uma dança afro que a gente trabalhou, né? Então lá nós fizemos um pequeno teatro que mostrava assim que a Vila Embratel na época, você lia o jornal, Vila Embratel, tantos crimes, Vila Embratel, estupro, Vila Embratel, e era só isso, né, que saía na mídia. Então sempre eles estão focalizando um bairro para estigmatizar, cria o estigma. E o estigma é pesado. Você chegava, me lembro que chegava num trabalho, de onde você é? Ah, você é da Vila Embratel. Ah, passa daqui um tempo, aqui agora não tem vaga para você, né? Então esse estigma que eu falo no livro é muito pesado carregar esse estigma, né? E ele foi marcado pela mídia. Quando imagina, né, que a empresa, enfim, pega, como a professora traz no livro, né, pega uma comunidade para gerar pauta, né, e aí entra nessa linha e realmente cria todo esse estigma, né, e é uma violência em vários sentidos, né, uma violência física, uma violência patrimonial, então são vários formatos, né, de como a violência se apresenta. E a professora falando, eu estava, nossa, indo uma memória, né, de tanto tempo. E o Comunica Paz, né, que é o projeto que a senhora vai relatar mais à frente, a gente olhava para a universidade, né, e via como a universidade acabava botando os muros, e aqueles muros representavam uma certa violência também com a comunidade, né, porque a gente vê que os jovens não tinham acesso à universidade, né, e o projeto tinha também esse papel, né, de poder trazer esse cenário de oportunidade, né, de como a gente, enquanto universidade, consegue chegar para a comunidade, né? Eu lembro que quando eu comecei era muito essa a minha visão. O que eu estou fazendo aqui, o que eu entrego para a sociedade, né? E a gente se dedicava muito a esse projeto pensando nisso também, né? Em passar os muros da universidade, chegar na comunidade, que era o mais interessante, mais importante para a gente. Queria convidar o Pedro, aqui. Eu sou assim, Eusemar Iene. Sou como fortaleza em minha terra, e em minha pele a noite linda passa. O luar se faz presente em meu caminhar, e as estrelas contemplam o sorriso ao me amar. Pela manhã sou forte rumo à vegetação, com o coração voltado ao futuro promissor. Não tenho medo das feras que me cercam, nem mesmo das matas que me escondem. Sou livre, hoje, e pretendo ser assim. Sou fiel ao que acredito e nunca terei fim. Vou voltar ao meu lar e minha família encontrar. Sorrisos e sorrisos de esperança, voltados ao coração de uma criança, daquela que também traz o luar no olhar. E tudo que é mais belo em mim, você aprenderá a amar. Texto elaborado por 2 jovens do projeto Comunica Paz. Do texto do Eusemar e do Enio, né? São 2 jovens que passaram pelo Comunica Paz. Tem um outro texto também da Geisa e não lembro quem foi a outra pessoa que escreveu. Daniela. E a Dani, exatamente, né? As duas são não coincidentemente, né? São da área de letras, são professoras. E é muito legal, né? Então a gente foi no blog, né, do Comunica Paz, então esses poemas, esses textos, essas produções. E enfim, a gente resgata toda essa memória, toda essa história, né, e vê o quão rico é essa expressão deles, né, naquele momento ali de 10, 12 anos atrás. E quando a gente olha para hoje, né, como que eles estão, o que eles estão fazendo, né, a gente percebe que foi um caminho lindo, trilhado, né, que modifica muito a realidade da comunidade, a realidade de todo mundo, né, que é muito... O tempo não está nos 40, os 60 também não está. O tempo que nos orienta não está no relógio da sala de estar. O tempo pede ao tempo que dê tempo, faz esse tempo parar. Criança que brinca na asa do
o tempo voar. O tempo é um boi no pasto, caminho sem rastro, uma cidade deserta. O tempo é satélite e um mastro, navio sem mastro, cinema, circo, novela. O tempo não está na agenda, nem no toque do celular. O tempo é uma adaga, um corte, uma fenda no escuro do teu olhar. O tempo não é linha reta, nem rumo certo pra se chegar. O tempo é o que não se prende nem mede, o tempo é o que se inventar. O tempo é grafite no muro, o tempo no futuro, uma pintura rupestre. O tempo é uma nave, um guindaste, o todo dentro da parte da superfície terrestre. E nem no toque do celular. O tempo é uma adaga, um corte, uma fenda no escuro do teu olhar. O tempo não é linha reta, nem rumo certo pra se chegar. O tempo é o que não se prende nem mede, o tempo é o que se inventar. O tempo é grafite no muro, um museu do futuro, uma pintura rupestre. O tempo é uma nave, um guindaste, o todo dentro da parte da superfície terrestre. E aí agora a gente entra num outro aspecto, aprofundando mais, né, essa relação da televisão com a juventude, né? E eu queria que a senhora contasse um pouco pra gente dessa sua experiência, né? Então, na época desse estudo, desse livro, existia assim uma média de 7 horas diárias. Tinha gente que via na televisão. Hoje já é diferente, hoje é o celular, que é o grande concorrente, né? Então mudou bastante as redes sociais. Então esse foco, mas assim, ainda assim mesmo, tem uma audiência muito grande, porque o livro fala da audiência da época, era 2 caras, né? Foi feito estudo, e hoje tem uma audiência muito grande, tanto continua no Jornal Nacional como nas novelas. As telenovelas, elas tem muita audiência hoje, né? E jovens têm uma questão que hoje a gente teria que fazer um novo estudo para dizer o seguinte: tem muito tempo ligado no celular e nas redes sociais, mas também existe nos bairros uma falta de espaço de lazer. Foi isso que eu constatei, e acho que isso não mudou muito, porque quando você pergunta para eles assim, você já foi ao teatro? Teatro aqui, Arthur Azevedo, os teatros para cá, da Praia Grande. Você já foi a concerto? Você frequenta cinemas? Não cinemas do bairro, cinemas que estão aí. Então você vê que a audiência é muito pouca, entende? Não existe, vamos dizer assim, lazer para curtir e também
espaço de fazer, praticar exercícios, entende? Uma quadra, aqui e acolá tem, em algum bairro, Vila Embratel, eu sei que tem, mas e aí? E os outros bairros? Né? Então, eu tenho convivido com pessoas que falam assim, olha, eu nunca pisei no cinema, teatro, eu não sei nem, assim, ó, teatro do bairro, a gente faz teatro do bairro, mas é diferente, teatro infantil para criança que vem em algum grupo. Então, como é que esse jovem, ele realmente vai poder, entende, efetuar a sua mudança? Então, ele vai cair no lazer, que é o telenovela, ou é o jornal para ele se informar, ou é algum documentário que vem na televisão, né? E cai sempre naquela questão. Nós vamos ver aquela questão que é ligada, que predomina a violência. Então, é um círculo fechado, entende? Porque precisa, sabe o quê? Políticas públicas para o jovem. O jovem não tem essas políticas. Então, ele fica assim naquela mesmice de não ter para onde correr. Entendeu? Então, isso é que faz com que eles se aprisionem numa questão que não, assim, na hora que ele sai daquele bairro, ele se projeta, como muitos daqui o fizeram, aí ele começa a perceber que o mundo não é só aquilo, entende? Que essa outra cultura também é importante, porque aí a gente vai para ver esse filme, questiona o filme, questiona a vida. Recentemente tem esse filme aí, que é Ainda Estou Aqui, um filme que saiu, está em circuito nacional. Quantas pessoas vão poder ver esse filme? Que está nos shoppings, o valor do ingresso, né? R$60 o valor do ingresso. Então, é assim, é uma questão séria. Então, não sei como é que isso vai mudar. Sem políticas públicas para jovens, não vejo mudança. E essas políticas têm que incidir na questão da mídia. Porque se eles não têm lazer, ficam só na mídia, então fica o círculo fechado. Então, como que a gente consegue trazer a teoria da mudança para causar transformações, né? Eu conversava sobre isso com a professora Vera, e a gente pensando, a gente atua tanto aqui nos problemas, né? Mas a gente não tem conseguido aprofundar para entender quais são essas causas, ou tratar essas causas, né? Porque fica ali sempre, tem um problema, qual é o efeito desse problema? E para onde que a gente tem que ir enquanto política pública, enquanto projeto, né? Para que a gente consiga de fato tratar as causas dos nossos problemas, né? Desses desafios, e causar transformações significativas, né? E o Hamilton, né, que faz o prefácio do livro, né, ele traz essa visão do projeto, né, de que isso deveria ser uma metodologia para o mundo, né, a gente poder levar isso para todos os espaços e trazer esse tipo de iniciativa, né, que traz a cultura de paz, colocar no centro da discussão, né, e levar isso, que é o que a professora Vera defende muito, para as escolas, para outros espaços de formação, né, desde as crianças até os níveis mais altos possíveis. Aí eu queria convidar agora o Alisson. O Alisson vai ter uma participação para a gente aqui com rap, tá? Você pode vir aqui para frente, fica à vontade. A vida da gente é feita de escolhas. E eu tenho a felicidade e a honra de ter participado do livro. A gente era voluntário no espaço, o núcleo de extensão, o NEV, lá no Vila Embratel, coordenado pela professora Fátima Lobão. E Dona Vera chega com a trupe dela para desenvolver o Comunica Paz. E assim, os alunos de comunicação, capitaneados pela professora Vera, eles não conheciam o Vila Embratel. E a gente que estava ali, como na rima anterior eu falei que eu moro ali desde guri, a gente foi chamado e a gente fez uma parceria. E a gente passou a ciceronear e conduzir o Comunica Paz. Foi uma época de muito aprendizado. Na época eu ainda não era acadêmico, eu não estudava na UFMA. Inclusive foi justamente através do trabalho da professora Vera e de outros professores que por ali passaram
que me acendeu a dúvida, a pergunta e que veio a resposta. Por que não ultrapassar o mundo da UFMA e me tornar, então, ao invés de fonte de pesquisa, um futuro pesquisador? Em 2012, com 40, eu entrei na UFMA, tive a honra de participar, fiz o curso de teatro, participei da Cena Aberta, grupo do qual eu participo até hoje, criado, dirigido pelo mestre Pazini, que nos deixou em abril de 2021. Naquela época me faltou o chão, eu tive início de depressão, crise de ansiedade, etc. E foi justamente a cultura de rua, o rap e a dança de rua que me salvou. E no que diz respeito ao livro, eu participei da entrevista e ela me pediu o direito autoral para publicar este rap. Um certo dia desse, vi alguém comentar que a Vila Embratel está de arrepiar. É tanta violência, muito marginal, e todo dia é manchete de jornal. Manchete de jornal, todo mundo lê, mas a verdade da coisa ninguém procura saber. Se você não sabe, eu vou lhe informar, marginal existe em qualquer lugar. E tanto faz Vila Embratel, Anjo da Guarda, o Coroado, para eles lá só vive marginal e viciado. E como todo bairro de periferia, a sociedade julga e não diferencia. Junto com a notícia, é divulgar o preconceito. Com certeza eles só querem saber o nosso defeito. Ninguém é perfeito, isso é normal, a gente mora lá e não é marginal. E tanto faz o Embratel, o Juraguara, o Coroado, para eles lá só vive marginal e viciado. E tanto faz o Embratel, Saviano ou Coroado, para eles lá só vive marginal e viciado. Antes de acabar o rap, eu quero informar que a área Taquibacanga tem muita coisa para ensinar. Tem muita gente que é bacana, tem muita gente que é artista. Se você não acredita, desliga a televisão, vai e faça uma visita. Finalista, né, terminando o curso de teatro na UFMA. Já? Eu estou atrasada. Ele já se graduou em teatro. E ele também é personagem desse livro, onde ele faz um rap, e ele fala como ele vê a Vila Embratel. Com você. Agora, a todos aos mais velhos, aos mais novos e todos que nos antecederam. Sul-americano, filho do Brasil, nordestino, favelado, semi-analfabeto, o negro maranhense como tantos outros, mas que se orgulha do que é e luta para viver, pode crer. Alisson Robert Campos, ou simplesmente careca, é assim que todos me conhecem na minha quebra. Moro na Vila Embratel, desde que eu era guri, tudo que aprendi na vida pode crer que foi ali. De minha adolescência eu recordo com saudade, passei por muitos apertos, também por dificuldade, mas protegido por Deus, também por meu orixá, tenho minha consciência e a educação dos meus pais. A eles eu devo tudo o que eu tenho na vida, meu padrasto é um herói, minha mãe, minha heroína. Muito obrigado, seu Belfort e dona Concita. A educação que me deram me ajuda bastante, pois eu sou preto, sou pobre, mas não sou ignorante. Sei que ninguém é perfeito, também tenho meus defeitos. Já fumei maconha, também já fui pichador, e agindo desta forma, de nada me adiantou. Mas como eu é que sei o que é bom para mim, se não tivesse relaxado a parada, eu não estaria aqui, rimando para vocês, mandando esse recado, de lá para cá. Graças a Deus eu mudei um bocado. Vou apresentar o segmento hip hop na 4ª Conferência de Cultura em Brasília. E com muita batalha a gente conseguiu inserir a cultura hip hop, porque hip hop não é música, hip hop não é dança, hip hop é uma cultura, e como cultura é formada por elementos, 4 deles. O rap, que é o canto falado, o DJ, que é o grande mágico que cria as batidas, o grafite e a dança. Lembrando que a dança é o breaking, que se tornou atividade olímpica e que esteve recentemente em Paris, e o funk. Quando eu falo funk, eu me refiro a James Brown e não esse que a gente ouve de 2000 para cá. Bom, e é isso, dona Vera, muito obrigado e agradeço mais uma vez a carinho de vocês. A gente vai quebrar um pouquinho o protocolo também, que a gente vai convidar, né, as meninas do projeto também para falar um pouquinho com a gente, tá? Puderem. Pode ser também. Como
noite, me chamo Elaine. Também participei do projeto Comunica Paz junto com as meninas. E a gente teve a felicidade de conhecer o Maurício, a Rose e a Socorrinho, que é uma amiga, e a professora Vera, né? E a professora Vera, com o projeto, teve muita importância para nosso bairro, né? Que a gente tinha até uma fala dizer que se a gente torcesse o jornal, saía sangue, né? Bem antigo, mas é a realidade. E, na época, a visão de violência nos aprisionava dentro de casa, né? E quando vem Vera, traz o projeto, coloca jovens na praça para dizer: é importante vocês ocuparem esse espaço. É importante que a Avenida Bratel seja vista de outra forma. E eu entrei depois das meninas, né? Porque observei da janela da minha casa a professora Vera com os alunos, com uma câmera. E eu, meu Deus, o que eles estão fazendo? Eu disse... Aí eu conversei com a Daniela e a Daniela me explicou o projeto. E assim entrei, né? Bem sabiamente. Teve uma importância muito grande, né? Para essa outra visão do nosso bairro. E a fala que a professora Fela faz muito, que é: a UFMA está aqui do lado, esse espaço também é de vocês. E aí a gente entra, eu sou formada em filosofia, e a Geisa também, a Daniela e assim outros. E eu até finalizei recentemente um projeto que é também lá no bairro, que é um projeto de cursinho pré-vestibular gratuito para jovens da Bratel, e a Daniela também foi professora lá. E a gente vem trabalhando também com esses projetos, né, na medida do possível que a gente consegue, né, fazendo diálogo, conversando com a comunidade, assim como a professora Vera fez. Obrigada. Olá, boa noite. Me chamo Geisa. Assim como as meninas, Elaine, Dani, Tamires, também fiz parte do projeto. E como depoimento pessoal, eu entrei no projeto de verdade, do fundo do meu coração, só para ter uma ocupação. Fui lá e disse: eu vou fazer, isso aí não vai mudar nada na minha vida, mas eu vou porque eu tenho alguma coisa para fazer no sábado. Eu pensava assim. E eu cheguei com uma mentalidade no projeto de que eu não queria fazer universidade, isso era distante para mim. UFMA, não sei nem o que é, e o bairro atrás da UFMA. E aí, quando eu me deparei com as pessoas que estavam lá no projeto, né, a Socorro, Rose, Dona Vera, Maurício, eu tive um choque de realidade muito grande. Eu disse: é isso que eu quero para mim. Eu quero fazer algo pela minha comunidade, eu quero mudar. E ali o projeto me restaurou completamente. Que as meninas que me acompanham desde criança sabem que eu era uma criança difícil, né? E aí o projeto mudou totalmente minha vida, a minha visão, a questão de entrar numa universidade, de ocupar aquele espaço. E eu não queria fazer vestibular da UEMA, não, eu quero fazer na UFMA, porque o meu lugar está lá. E eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí o projeto veio com esse lado, né, de humanizar, de mostrar que realmente a gente tem voz e vez ali. E eu me desenvolvi muito, muito mesmo. E se hoje eu estou na posição de professora, né, de professora de português, porque até então eu queria fazer comunicação social e ainda não desisti. Mas se eu estou onde eu estou é porque eu reconheço que a minha base, graças a Deus, foi construída pelo projeto também, que eu acho de 100%, 90% foi o impulso do projeto. Então foi uma coisa que realmente eu cheguei com uma mentalidade e saí com outra totalmente diferente, que foi algo que agregou à minha vida mesmo. Nunca esqueci. Quando eu soube que a professora Vera ia estar aqui na Feira do Livro, eu disse: não, a gente vai, bora todo mundo. Convidei os outros participantes, o meu primo também, que era para estar aqui, que foi até o que leu o poema dele. E aí eu convidei todo mundo, as meninas,
Eu disse porque isso foi importante pra gente e eu acredito que vai ser importante até o último momento da nossa vida, porque foi algo que realmente mudou completamente a vida de todos que participaram. E também até arrisco a dizer que quase todos, quase 100%, não digo 100% porque as outras pessoas eu perdi o contato, mas todos nós tivemos caminhos bons, né? Pelo bairro, pela reputação. E tudo que eu aprendi no projeto, tudo que eu fazia, eu dizia, isso aqui que eu quero. Aí era uma oficina de fotografia, eu disse, pronto, eu quero ser fotógrafo. Era uma oficina de dança, eu disse, eu quero ser professora de dança. Uma oficina de produção de poemas, eu pronto, eu quero escrever poemas. Então, assim, era uma coisa que a gente realmente se encontrava ali. E eu sou muito grata à professora Vera e a todos os que colaboraram também. Muito obrigada. Boa noite, eu sou a Tamires. Assim como as meninas já falaram, nós fizemos parte deste projeto do Comunica Paz, pela professora Vera e também os outros colaboradores. Só para não prolongar muito, hoje em dia eu sou arte educadora, eu sou professora, atuo no Centro Educa Mais e eu sou formada pela UFMA em artes visuais e só sou formada pela UFMA em artes visuais por causa nesse curso por causa do Comunica Paz. Porque dentro do Comunica Paz a gente teve várias oficinas que incluíam a arte, né, em si. A gente teve a oficina de fotografia, como a Geisa falou, a gente teve a oficina de produção de audiovisual com o professor Carneiro. E foi justamente nesta oficina que eu tive um boom assim na minha vida e falei, pronto, eu quero ficar atrás das câmeras, eu quero fazer esse tipo de produção. Então foi por conta disso que eu decidi fazer artes visuais na UFMA. E aí a gente chegou ainda há pouco numa conclusão que foi também por conta do próprio projeto que todos que participaram entraram na UFMA. Então, alguns que não estão aqui, por exemplo, o Enio, ele também é formado em oceanografia. A gente tem também a irmã da Daniela, que é a Luciele, que ela é formada em teatro, só que atualmente ela não está aqui em São Luís, ela mora no Rio de Janeiro. E tem também a Rafaela, que é formada em matemática. Então, todos que participaram desse projeto em si, eles conseguiram adentrar naquele espaço que a gente achava que era impossível. Então, muito obrigada, dona Vera, muito obrigada aos colaboradores e muito obrigada também às meninas. Boa noite, meu nome é Daniela. Eu confesso que estou nervosa e emocionada, né? Porque ouvindo as minhas amigas falar, a gente já percebe, mas a gente vê com uma profundidade, o quanto que o Comunica Paz marcou e ainda marca as nossas vidas, né? E não diferente delas, eu tenho a mesma opinião de que o projeto foi crucial para esse nosso desenvolvimento, para a escolha da nossa carreira, para o olhar diferenciado para a nossa comunidade e até para nós mesmos. Talvez se nós conversássemos antes do Comunica Paz, nós não teríamos perspectiva, não teríamos senso de valor e muitas outras coisas. E o projeto, ele abriu essa porta, né? Ele abriu esse olhar, ele fez com que a gente transcendesse, vou usar esse termo, né? E viu que a universidade era o nosso espaço e viu também que nós poderíamos ser, né, agentes dentro da nossa comunidade. Assim como a Tamires, eu também sou professora de um centro Educa Mais e dentro da minha comunidade, e eu carrego essa responsabilidade, né, de fazer com que os meus alunos também tenham esse olhar. E aí eu me lembro de Daniela, Geisa, Tamires, Elaine e todos os meus outros colegas dentro do Comunica Paz, né? Como jovens querendo alguma coisa, perdido, com medo de se apropriar de certos espaços, com medo de se expressar e aprendendo através da arte, da cultura, da dança, do teatro. A Tamires não falou, mas a gente também é formada em produção técnica audiovisual, que foi um amor que nasceu também dentro do projeto Comunica Paz. E para as pessoas que estão aqui agora, vou tentar me expressar melhor, porque eu realmente estou bem emocionada. Eu queria dizer assim, às vezes a gente não tem noção do impacto que um projeto pode fazer dentro de uma comunidade, né? E aí nós temos aqui 4 jovens
com um futuro bem definido, bem consolidado, com perspectivas ainda maiores de futuro também, agindo dentro das suas localidades, né? Transformando vidas também, porque nós somos da área da educação, escolhemos a educação e a gente sabe o quão importante que é a educação hoje em dia, né? Para a sociedade, de um modo geral. Tudo isso porque um dia, todo sábado, a gente resolveu ir, né, para aquele centro, né, para ouvir uma música, para produzir uma poesia. E naquela época a gente não percebia, mas hoje, com a cabeça, né, mais madura, a gente consegue entender que aquele processo de escrita de uma poesia, aquela fotografia, eram pequenos passos para a construção do nosso futuro. Então, obrigada, Comunica Paz, obrigada a todas as pessoas que participaram, direta e indiretamente, do projeto Comunica Paz, que também foram professores, né, que ajudaram que a gente construísse, né, essa vida e também criasse possibilidades para que a gente se desenvolvesse ainda mais e sonhasse, né, porque antes a gente não tinha assim uma perspectiva. Talvez sonhar era uma coisa muito difícil, muito pesada, né, e hoje a gente sonha e a gente sabe que a gente pode alcançar e sabe que pode também fazer com que os nossos alunos sonhem, que os nossos vizinhos sonhem. Um sonho já encaminhados, solidificados, né? E um futuro, porque assim, quando a gente fica perdido, parece que o futuro, no livro tem um autor que fala, os jovens ficam meio perdidos, eles ficam desfuturizados, quando eles não encontram o ideal, né? Então a gente vê isso muito ainda hoje. Felizmente vocês encontraram, que bom que o projeto pôde contribuir. Gratidão pela presença de vocês. A última pergunta é o resultado, acho que não precisa falar mais nada. Está tudo aí. E a outra coisa é que tem uma música que ele vai tocar agora, que eu quero que todo mundo cante, porque junto, se possível. And I think